continuem aí vivendo que nem eu, né? As transformações, mudanças e movimentos que esse período nos traz. Pega todos, gente, todos os signos, não importa se você é ariano, se você é pisciano e os outros signos, todos nós somos impactados pelo céu. Isso é muito importante que vocês fiquem sabendo, tá? Cada um de uma forma, cada um de um jeito, e que também cada signo é um no sentido quando nós falamos que é, por exemplo, a pessoa que ela é de Áries, a pessoa que ela é de Touro, a pessoa que ela... Cada um é um, tá? Nós simplificamos a astrologia, foi muito simplificada dessa forma, para ser mais compreensível ao autoconhecimento. Mas nós temos o diferencial das digitais, cada um, dentro daquele signo de nascimento e principalmente do mapa, que é o céu de nascimento, que não é só o signo, que é um céu, né, muito estrelado e cheio de energias que impactam na nossa vida, na Terra, né? Isso é comprovado há milênios, né? Pela prática astrológica, e também que nós impactamos o céu, porque é uma via simultânea de mão dupla, né? Então, é muito importante que nós entendamos esse movimento celeste a nível diário das nossas vidas mais próximas, que eu digo, mais nossas vidas pessoais, profissionais, e não sendo diferente a nível global, né? Países, estados, países, Terra, planeta Terra, e falando aqui desse nosso planeta que nós vamos focar hoje, que é Netuno, finalizar, né, essa conversa, talvez não finalizar totalmente, mas finalizar aquelas as aulas anteriores, ou a aula anterior que nós tivemos, né, que é o planeta, é um dos planetas transpessoais ou geracionais, que falam da nossa, que diz respeito aquilo que está além da matéria, tá? Então, só situando astrologicamente, nós temos planetas que são pessoais, sociais, já falam por si só o que são, e transpessoais, palavrinha complicadinha, mas que quer dizer além da pessoa, ou também além da matéria, né? Que nós estamos falando de quê aqui? De 3 planetas que são os planetas mais afastados do Sol no sistema solar e que demoram, os movimentos são mais lentos, né? Para fazer a volta em torno do Sol, que são Urano, Netuno e Plutão. São 3 planetas que geram mudanças profundas, lentas. Tudo que é lento, né, é mais profundo e é mais sólido, vamos dizer assim, né? Mais sólido no sentido de realmente ocorrer a mudança. Porque é uma geração inteira que está envolvida com isso. Não é só uma pessoa, não é só um meio social, é uma geração, gente. E essa geração que nós estamos agora, né, esse momento de mudança dessa geração, né, fala de mudanças transpessoais.
No caso, nós vamos falar de Netuno, que é relativo ao espiritual, né? Que são mudanças que têm a ver com o mundo espiritual, com o mundo invisível, né? Que nós não enxergamos, porém tem um impacto tremendo nas nossas vidas, porque tem a ver com as causas reais de tudo, tá? Então, pode ser, situando vocês aqui, porque às vezes a gente fala de espiritual, que a pessoa pensa que são espíritos, né? Mas o espiritual também tem a ver com a micropartícula, aquilo que a gente não enxerga, né? Por exemplo, vírus, bactérias, né? Também fazem parte do mundo invisível, tá? Só para dar um exemplo, porque são muito poderosas. E quando a gente vai estudar a sociologia da saúde, não é aqui que nós vamos falar só em saúde, não, mas também vamos falar. Nós falamos de as doenças mais poderosas que tem, mais fortes, são doenças relativas a Netuno, né? Nós podemos dizer por quê? Porque são doenças que nós não conseguimos detectar, é muito difícil detectar, né? E elas são doenças ou disfunções que são causadas, que a causa está no psicológico, né? A causa está nos distúrbios psicoemocionais, né? Que com o tempo, né? E a quantidade, né? Ou seja, sabe aquela história? Como é que é? Água em pedra dura, né? Tanto bate quanto fura, né? Não é mais ou menos assim o ditado? Mas é o recado, né? Então, de tanto aquela emoção, aquele sentimento estar ali batendo na mesma tecla, atinge o corpo, tá? E a mesma coisa nós podemos falar, né, de Netuno com relação a acontecimentos, né, tá? Que vêm a partir, né, de distúrbios psicológicos mentais, tá? Então, tá, Netuno, ele traz, que é o regente, o do signo de Peixes, e Júpiter, um mundo infinito para nós, o todo, né? Então, aí que tá, né? Aí que a porca torce o rabo, como a gente fala. É o todo, é tudo. E quando nós estamos falando de tudo, por isso essa mãozinha, eu já expliquei para vocês nos outros vídeos, né? Essa mãozinha, né? Onde escorre aquela energia do signo, né? Aqui no caso nós vamos falar de Áries. Então, escorre a energia ariana, né? Em abundância. Então, é muito. Então, quando nós estamos falando de Netuno, seja em que signo estiver, aqui no caso nós vamos falar de Áries. Netuno em Áries, nas casas do mapa, nas áreas da vida, e esse é o foco aqui, né? Continue comigo. Quem quiser saber do seu mapa, onde está Netuno no seu mapa, tá? Porque nós vamos falar o que acontece, né? Ou o que gera Netuno em cada área da vida, desde o corpo físico até na casa e na área de Netuno mesmo, que é a casa 12, que é o inconsciente coletivo. Então, voltando, fiquem comigo aí que nós vamos falar de todas essas casas, tá? Porque eu fiquei devendo isso
para vocês da outra aula que nós fizemos, né? Tá? Então, claro que vocês precisam ter o mapa de vocês, é legal que se vocês tiverem melhor, né? Porque senão vocês vão ter que meio que ficar pensando na vida de vocês e deduzir, né? Por isso que é bom saber o seu mapa, né? Ter o seu mapa e saber o que tem em cada casa do mapa, que signo rege ou manda nas 12 áreas do mapa. Isso é o mínimo, gente, para vocês saberem, é o mínimo da astrologia, para que vocês possam acompanhar as previsões, não só as minhas previsões ou ensinamentos de astrologia, mas de qualquer astrólogo, tá? Porque quando vocês souberem do signo que está naquela casa, naquela área da vida, seja previsão da Lua, dos fases lunares, ou previsões de trânsitos que eu estou colocando aqui. Netuno em Áries é um trânsito que está ocorrendo, né? E vai ficar até 2039. Vai ser muito mais fácil vocês detectarem qual área da vida que está pegando. Lua em Escorpião. Vocês vão saber, Escorpião está na minha família, então vai pegar lá. Por exemplo, agora eu estou falando em Áries. 39 de 2025, 12 anos, se não me engano, 12 a 14 anos. De 2025 a 2039, vocês vão saber, por exemplo, pessoa tem Áries na casa 2. Já vai saber, então vai mexer na minha área financeira, vai mexer nos meus valores, entendeu, gente? Então, é muito importante vocês saberem, isso é o mínimo, tá, gente? Legal? Então, voltando à questão de Netuno, que Netuno é tudo, tá? Por isso que nós falamos que esse, dentre outros trânsitos que estão havendo, Netuno, ele traz para nós, e principalmente aonde está na área da sua vida, né, que é a casa do mapa. Casa, quando eu falo, gente, do mapa, é a área da vida, tá? Nós temos 12 áreas da vida mais importantes, tá? Então, quando se fala disso, Netuno está ali encostadinho, ele está falando que vai ser muito ali. Ali vai rolar muita coisa daquele assunto, tá? Então, por isso, o cuidado e a atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, porque sempre nós temos dois lados, todos os movimentos astrológicos nos trazem dois lados, nunca é tão ruim ou nunca é tão bom, pode ser mais desafiante, mas esse desafio, ele vem para nos ajudar, gente, para nos melhorar, para nos fazer evoluir, para nós ficarmos melhores. Não é para ruim, mas claro que traz dor, traz desafio, não tem como, tá? Então, Netuno não é diferente, tá bom? Então, nós vamos falar de um cuidado que vocês precisam ter naquela área da vida e de uma coisa legal. E a coisa legal, que foi que eu chamei vocês aqui, né? Foi pelo pioneirismo espiritual, tá? Então, o que é o pioneirismo espiritual? Você sabe?